vamos prosseguir aqui com o estudo do informativo 565 do STJ, agora com a nossa segunda rodada. Temos conosco os professores Flávio Borges e Felipe Cadete. Professor Flávio, o que temos nessa segunda rodada em destaque? Bom, para essa segunda rodada eu trago um embargo de divergência julgado pela segunda sessão do STJ, em que decidido o tema da possibilidade de se comprovar o pagamento do preparo recursal por recibo extraído da internet. Professor Gabriel. Professor Felipe. Olá a todos. Eu tratarei de dois julgados da segunda sessão do STJ, dois dos quais, embora sejam duas notícias, são julgados relacionados, se refere ao mesmo RESP. Ele trata da responsabilidade do administrador da rede social Orkut em relação à violação de direitos autorais e da obrigatoriedade ou não de o usuário indicar a URL da página para fins de remoção de conteúdo. Ótimo. Então, eu, de minha parte, vou trazer um julgado da Corte Especial envolvendo processo penal, questão do direito subjetivo da vítima a impedir o arquivamento do inquérito policial ou das peças de informação. Vamos começar com o professor Flávio. Então, são os novos ares aí da vida moderna, chegando nos tribunais e finalmente refletindo nos novos posicionamentos jurisprudenciais, Flávio. De fato, Gabriel, o STJ resolveu uma controvérsia, a segunda sessão do STJ resolveu uma controvérsia sobre se o recibo extraído da internet é válido para comprovação do preparo recursal. Havia uma divergência na corte e o STJ deu resposta positiva. Esse recibo de internet é sim, vai ser sim, admitido como documento apto a comprovar o pagamento do preparo recursal. E não poderia ser diferente. A tecnologia faz parte do nosso dia a dia e o judiciário não poderia se afastar dessa realidade. Basta lembrar a todos que o processo virtual já é uma realidade. Quando não existe processo virtual, existe uma série de atos eletrônicos que podem ser praticados, inclusive, no processo físico. Há, no mínimo, um acompanhamento dos atos processuais pela internet. Outro detalhe, o Tesouro Nacional admite que o pagamento dessas taxas, dessas custas, seja feito por internet banking. De modo que não havia muito sentido admitir que o pagamento fosse feito por internet banking e a comprovação desse próprio pagamento não pudesse ser feita por um recibo extraído da rede mundial de computadores. Nós fazemos audiências por videoconferência, enfim, a tecnologia tomou conta do mundo, é uma realidade, nós não podemos negar, e o STJ demonstra então estar afinado com essa tendência. Professor Gabriel. Flávio, eu comecei a passar a palavra fazendo essa provocação porque nós assistimos ao longo dos últimos anos uma evolução da jurisprudência que sempre foi reticente em considerar recibos extraídos da internet para essa finalidade. Então, parece que pouco a pouco o judiciário, que tem um conservadorismo que é até criticado por sociólogos, por observadores do Poder Judiciário e, enfim, pela própria sociedade, o judiciário parece que ele tem uma resistência em ir se adaptando aos novos ares, e nessa questão processual havia um medo muito grande em relação a falsificações, a fraudes, mas hoje há tantos mecanismos de controle para fins de verificação da autenticidade desses pagamentos noticiados nesse tipo de comprovantes, que o judiciário tinha que dar o braço a torcer até, como bem colocado, o Tesouro Nacional admite esse pagamento via internet banking e o judiciário guardava aí reservas quanto a isso. Então, acredito que é muito bem-vindo esse novo posicionamento e acaba com uma incerteza jurídica dos advogados aí no preparo dos seus recursos, no pagamento das custas devidas por processamento e o porte de remessa e retorno. Sem dúvida. Agora, é preciso lembrar, de todo modo, que esse recibo extraído da internet, para ser utilizado para esse fim, deve trazer em si a comprovação do pagamento e ser apto a gerar uma impugnação da outra parte. Enfim, o STJ realmente dá um passo importante no sentido de se afinar com a tecnologia, mas sem descuidar do devido processo legal.
Professor Felipe, os julgados envolvendo redes sociais, outro tema da maior relevância e interesse da comunidade em geral. O que o STJ acabou decidindo? Bom, a internet ela foi regulamentada há pouco tempo, como todos nós sabemos, através do Marco Civil da Internet. Mas bem antes da edição da lei, a internet já era uma realidade. E muitos institutos, muitas coisas do direito foram obrigadas a se adaptar ao mundo virtual. Então, em termos de responsabilidade civil, a internet não foi uma contradição, isso ocorreu normalmente. O julgado colocado pelo STJ, embora os fatos tenham ocorrido antes da edição do Marco Civil da Internet, a conclusão que é posta no julgado se aplicaria atualmente também. O relator consignou isso expressamente em seu voto. O caso trata o seguinte: trata da rede social Orkut, que é ainda administrada pelo Google, e tratava de um usuário que utilizou a rede para violar direitos autorais. Ele exibiu vídeos dos quais ele não tinha direito. Isso poderia ocorrer em relação a obras literárias, de alguém que, por exemplo, escaneasse ou xerocasse algum livro e colocasse links para acesso. O entendimento do STJ é que o Google não é responsável pelos prejuízos praticados por terceiros em relação à violação de direito autoral. O que o STJ entendeu é que o Google não foi responsável pela edição desse conteúdo, que violou direitos autorais. O STJ, balizando a conduta, colocou dois fundamentos. Ele colocou que o provedor de internet não teve lucro, nem contribuiu decisivamente para a prática ilícita de violação de direitos autorais, e que os danos sofridos ao titular do direito autoral foram anteriores à notificação, para que o Orkut retirasse o conteúdo que violava direitos autorais. O que o STJ consignou aí, que é bem interessante? Uma coisa que vale a pena nós resgatarmos é o que constava do informativo 558 do STJ, onde o relator ele fez uma diferenciação entre provedores de informação e provedores de conteúdo. Como é que a gente fica mais claro para perceber essa distinção? Um provedor de informação, ele se equipara muito a uma empresa jornalística. Por exemplo, o site G1 da Globo, o site R7, o site UOL. Você tem várias matérias que são produzidas e veiculadas pelo próprio veículo. Diferentemente, nós temos provedores de conteúdo, quem fornece toda a estrutura da página não gera o conteúdo. Os exemplos mais comuns que nós temos são o Blogspot, o YouTube, o Orkut e o Facebook. Embora ele dê toda a assistência, dê toda a estrutura, quem gera o conteúdo das postagens é o próprio usuário. Por que é relevante a gente ter essa distinção entre provedor de informação de um lado e provedor de conteúdo do outro? Porque o provedor de conteúdo, ele, em regra, ele não é responsável pelo conteúdo postado pelos usuários, pelos internautas. Enquanto o provedor de informação, ele é sim responsável não só pela matéria, como também pelos próprios comentários que os usuários fazem, muitas vezes embaixo da matéria, através de comentários. Por exemplo, a súmula 221 do STJ, ela dispõe: são civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito, quanto o proprietário de veículo de divulgação. É uma súmula que foi editada sobre a antiga lei de imprensa não recepcionada. A despeito da lei não ter sido recepcionada pela Constituição de 88, o STJ continua aplicando a súmula 221 para violações de direito à personalidade, violações de direito autoral, etc. A súmula 221 do STJ, ela se aplica perfeitamente a um provedor de informação, mas ela não se aplica a um provedor de conteúdo. E a razão disso é bem simples, porque o Marco Civil da Internet e a própria jurisprudência do STJ, no momento anterior, colocou o direito da liberdade de opinião dos usuários, desde que identificados. Então, se convencionou que o provedor de conteúdo ele não tem um dever de fiscalização prévia do que vai ser postado. Se isso ocorresse, estaria havendo censura, que seria contrário aos princípios que regem a internet brasileira. Aí vem a seguinte colocação: mas será que em nenhuma hipótese o Google seria responsável por uma publicação veiculada no Orkut? Seria sim em uma hipótese. O STJ coloca que, uma vez notificado, o Orkut seria obrigado a retirar esse conteúdo. A responsabilidade viria não da veiculação por um terceiro, mas da omissão do próprio provedor de conteúdo em retirar a exibição ilícita.
que isso realmente fique bem claro. Agora, um pequeno detalhe que o relator coloca no julgado é que, embora embora os fatos tenham ocorrido antes do Marco Civil da Internet, ele deixou bem claro que o Marco Civil da Internet não se aplica a esse caso. Por quê? Porque o artigo 19, parágrafo 2º, da lei do Marco Civil da Internet, é expresso em colocar que toda a sistemática não se aplica a direitos autorais. E, inclusive, a lei veio com um artigo de transição, uma espécie de disposição transitória, que é o artigo 31, que coloca que até que uma lei específica para regular direitos autorais na internet fosse editada pelo Congresso Nacional, que ainda não foi, tudo a respeito de direito autoral vai ser regido pela Lei 96/10 de 98, que é a atual Lei de Direitos Autorais. Ela é uma lei que, a despeito de ser um pouco antiga, ela não aborda nada em relação à internet. O artigo 7º dela coloca que a proteção às obras intelectuais vai se dar em qualquer suporte, tangível ou intangível. Então, fazendo uma interpretação histórica e atual, é possível sim você aplicar a lei de direitos autorais à internet atualmente. E em relação a isso, fazendo uma última observação, eu gostaria de colocar uma forte discussão que ocorreu em relação à retirada de conteúdo online, que é essa expressão, ela é retratada através da expressão takedown em inglês. Muito se discutiu em relação a isso. Em um primeiro momento, antes da edição do Marco Civil da Internet, a jurisprudência do STJ se posicionou pela seguinte questão, pelo notice and takedown. O que é isso? O usuário reportava, notificava o provedor de conteúdo, e o provedor de conteúdo deveria fazer uma análise para ver se retirava ou não o conteúdo. Depois do Marco Civil da Internet, se entendeu que o sistema foi modificado um pouco. É exatamente isso que está no artigo 19. O que nós temos hoje no Brasil é Justice Notice and Takedown. Não basta uma mera notificação do usuário, é necessário uma ordem judicial para que se retire conteúdo do ar. Por quê? Porque se entendeu que muitas vezes um usuário que não estivesse satisfeito com a informação, mesmo que a informação divulgada não fosse lícita, ele se valia maliciosamente dessa notificação para retirar o conteúdo do ar. A lei da internet brasileira, o Marco Civil, tem uma única exceção, que está no artigo 21, que é aquilo que a doutrina colocou como vingança pornográfica. Todas as vezes que nós tivermos vídeos de nudez, atos sexuais de caráter privado, aí sim vai vigorar o sistema Notice and Takedown. Ou seja, se o usuário se sentir prejudicado por algum ato íntimo, algum ato sexual, alguma retratação do seu direito à intimidade sob essa perspectiva, ele pode sim extrajudicialmente notificar o provedor e o provedor retirará o conteúdo. Ficou um pouco de dúvida em relação ao direito autoral em qual dos sistemas seria aplicável, a ordem judicial ou a mera notificação extrajudicial. O acordo não é muito conclusivo, mas ele entendeu que em relação a direitos autorais seria possível a notificação extrajudicial para se retirar o conteúdo. A ordem judicial, na mesma semelhança da vingança pornográfica, seria dispensável. Muito interessante, Felipe, o tema é da maior atualidade, né? Eu acho que um ponto também para a gente deixar bem claro para o nosso pessoal de casa é que foi um julgado envolvendo o Orkut, o finado Orkut, né? O STJ analisando aí depois de uma rede social que fez tanto sucesso, mas que hoje já foi sepultada, mas que é perfeitamente aplicável em suas teses a Facebook, a blogs, a sites que hospedam blogs e todos as redes sociais congêneres que nós temos aí espalhadas. Então, é um julgado com grande abrangência para inúmeros casos e nós vemos no dia a dia ocorrendo situações, seja de violação à intimidade, como esse caso da vingança pornográfica, mas também na questão dos direitos autorais, e o STJ parece que vai por um caminho bem mediano que me parece interessante. De um lado, ele não diz que Facebook e redes congêneres, cito o Facebook, porque hoje é a maior que a gente tem aí, eles não estão acima da lei. Pelo contrário, eles têm responsabilidade pelo conteúdo, desde que notificados daquela violação ao direito autoral e se mantenham omissos, né, inertes. Então, é um meio termo que não
atrai toda a responsabilidade, o que importaria numa censura, porque qualquer rede social ia ter que fazer uma censura prévia, o que seria inadmissível, mas, por outro lado, também não lhes dá o conforto de dizer: nós não respondemos por nada do que tem de conteúdo na nossa rede social. Responderão sim, desde que notificados não venham aí a adotar alguma providência contra aquela página que, violando direitos autorais, distribui material em detrimento dos interesses do seu legítimo autor. Perfeitíssimo. Nas palavras do STJ, seria uma responsabilidade não do conteúdo gerado por terceiros, mas uma responsabilidade por culpa em omitendo de retirar o conteúdo depois de notificado. Perfeito. Um segundo julgado que eu gostaria de comentar, também relacionado ao mesmo número de RESP, se refere à obrigatoriedade ou não de quando o usuário de internet se sente prejudicado pelo conteúdo postado, de ele identificar ou não a URL do site. Aqui, fazendo uma breve digressão histórica, o STJ, nos informativos 480 e no informativo 500, que já são relativamente antigos, ele entendeu que era prescindível, que era dispensável que o ofendido indicasse a URL, que significa Uniform Resource Locator, do site, para que fosse removido o conteúdo. Ele dizia que todo provedor da internet tinha meios tecnológicos de, independentemente da indicação, conseguir retirar o conteúdo do ar. Isso foi modificado, principalmente depois da edição do Marco Civil da Internet. O artigo 19 e o artigo 21 da lei são expressos que seja a ordem judicial de retirada, seja a notificação extrajudicial do ofendido, para que elas sejam eficazes, é necessário, sim, que seja declinado o URL específico. Ou seja, o Marco Civil da Internet colocou um ônus de que o prejudicado indique a URL para que seja retirado o conteúdo do ar e até indo mais além, seja para que o provedor de conteúdo indique o IP, que é o Internet Protocol, que permite a identificação do usuário que postou aquele conteúdo. O STJ, no informativo anterior, já havia mudado, já havia feito uma virada jurisprudencial nesse sentido, que foi confirmada agora nesse informativo. Então, é obrigatório ao prejudicado indicar a URL da página para remoção de conteúdo. Ele, o ofendido, tem esse ônus. O que me deixa bastante satisfeito é que o Superior Tribunal de Justiça não tem se esquivado de apreciar essas questões que não deixam de ser questões bastante técnicas. São questões modernas, fundadas numa outra ciência, que em princípio não traz afinidade com a ciência jurídica, mas a Corte responsável pela uniformização do direito federal tem se debruçado até com certa profundidade sobre esses temas, o que traz segurança às relações privadas do dia a dia. E os candidatos devem dominar esse conceito, que estão sendo divulgados semanalmente no Superior Tribunal de Justiça através de precedentes bastante discutidos e densos. Perfeito. E só para encerrar, eu recomendo aos alunos veementemente que leiam o artigo 18 a 21 do Marco Civil da Internet, e 31 também, são importantíssimos. Ótimo, então, para finalizarmos, eu tenho um julgado da Corte Especial envolvendo processo penal. O caso ele tem uma relevância ímpar por ser um julgamento da Corte Especial, que nós sabemos que é o órgão máximo do STJ na questão. Nós ainda temos o Tribunal Pleno, mas com atribuições administrativas. Então, a Corte Especial é o órgão jurisdicional máximo, isso para explicar e lembrar para os nossos colegas aí de casa. Nesse julgado, o que tinha acontecido? Era um caso bastante dramático. O que aconteceu era a mãe de uma criança que, vendo sinais de estupro, era um caso de estupro de vulnerável, portanto, novo tipo, né, que nós temos depois da reforma de 2009 no Código Penal, diante daqueles sinais, ela provocou a autoridade policial para investigações. No entanto, não se colheu elementos suficientes para um processamento criminal do suposto autor, que, segundo ela, era o pai da vítima que teria praticado coito anal com a criança. Então, era um fato extremamente grave e que, no entanto,
acabou sendo arquivado, mais um daqueles casos que nós vemos pela ineficiência dos meios do aparato investigatório do Estado brasileiro. Então, houve um pedido de arquivamento por parte do Ministério Público, apenas para lembrar para o pessoal de casa como que se opera isso na prática. Depois das investigações, encaminham-se os autos ao Ministério Público, que é, na ação penal pública incondicionada, né, é quem detém, é o dominus litis, é quem vai denunciar ou não, é quem tem a palavra para fazê-lo. O juiz, se discordar de um pedido de arquivamento, o que ele deve fazer? Acionar o artigo 28 do Código de Processo Penal e encaminhar os autos ao Procurador-Geral de Justiça para que este se convença do acerto do membro do Ministério Público para que efetivamente haja o arquivamento, ao que o juiz ficará atrelado, ou então indique novo membro do parquê para promover a persecutio criminis. Então, nesse caso concreto, houve o arquivamento pelo juiz depois da promoção do Ministério Público e, inconformada, a mãe impetra mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O caso foi aqui no Distrito Federal. O Tribunal de Justiça mantém o arquivamento, a mãe não conformada interpõe o recurso ordinário no mandado de segurança, o STJ mantém no recurso ordinário o arquivamento e nós vemos, eu cito todo o caso para ver o quão dramático era e até que ponto foi a tentativa dessa mãe desesperada, né, e traumatizada com o que acontecera, e sobretudo seu filho, impetrar então mandado de segurança para a Corte Especial do STJ contra o acórdão da quinta turma que julgara o recurso ordinário e mandado de segurança. E o STJ, pela Corte Especial, chancelaram o entendimento de todas as demais instâncias judiciais, apesar, como eu disse, né, por isso que acho que o caso encontrou um enfrentamento do mérito, porque nós sabemos que o mandado de segurança contra ato judicial, em regra, não é cabível, salvo quando não couber recurso. E da decisão de arquivamento do juiz não cabe recurso. Daí que o único meio cabível era o mandado de segurança. E o STJ, por fim, né, na Corte Especial, ao chancelar a postura, como eu disse, das demais instâncias, deixou claro que a vítima não tem direito líquido e certo de impedir o arquivamento do inquérito policial ou das peças de informação. Convém lembrar, peças de informação, porque nós sabemos que o STF chancelou o poder investigatório do Ministério Público, então não é imprescindível. Também sabemos de longa data que o inquérito policial ele não é imprescindível. Com outros elementos é possível promover uma investigação e eventualmente, uma ação penal. Então, o STJ, nesse julgado, deixou claro que a sistemática, que é já tradicional, né, nas nossas varas criminais e na nossa legislação processual penal, é de que se o promotor, e mais uma vez eu reforço, aqui temos a ação penal pública incondicionada, cujo dominus litis, o titular da ação penal, é o Ministério Público. Se o Ministério Público opina pelo arquivamento e o juiz decide por não acionar o artigo 28, ou seja, convencendo-se que realmente não havia elementos suficientes, não havia justa causa para a propositura da ação penal, a vítima fica de mãos amarradas. Eu até lembro aqui, o Facebook do Emages trouxe, para estampar esse julgado, trouxe uma foto de uma vítima com as mãos amarradas e amordaçada. E, de fato, é o que acontece. Não, no entanto, como uma decisão equivocada, pelo contrário. É uma decisão que bem cumpre as normas jurídicas e, por fim, eu só ressalvo que esse arquivamento ele não é definitivo num caso como esse, porque insurgindo novas provas, já que houve um arquivamento por falta de elementos probatórios mínimos para instaurar a ação penal, insurgindo novas provas, o artigo 18, assim como a súmula 524 do STF, admitem a reabertura do inquérito e eventual propositura da ação penal.
Então é um entendimento que é bastante tranquilo na doutrina e na jurisprudência, mas ganha importância o precedente por ter sido chancelado de uma vez por todas pela Corte Especial do STJ. É muito interessante porque trata-se da aplicação de normas do processo penal. Agora, de todo modo, restaria para a vítima ainda, já que, fugindo um pouco do tema penal, eventual ação ou responsabilidade civil para pleitear alguma indenização que seria autônoma em relação a esse arquivamento no âmbito penal. Restaria pelo menos isso para a vítima, fora a possibilidade, como o professor Gabriel ressaltou, de surgir novos elementos e esse inquérito ser reaberto. Bem interessante. Uma observação, não com relação ao mérito do julgado em si, mas bem interessante, foi um comentário lateral, um obter dictum a despeito do artigo 28 do CPP, quando ele diz que o juiz, não satisfeito com arquivamento, ou com pedido de arquivamento, ele remete ao procurador-geral, que o relator, além de consignar a literalidade, dizendo que do dispositivo, além de dizer que o procurador-geral pode oferecer a denúncia ou designar outro órgão ministerial para que o faça, ou mesmo insistir no arquivamento, uma terceira hipótese, que não está expressa na lei, que poderá ainda o procurador-geral requerer novas diligências investigatórias. É a observação que eu faço. Perfeito. Então, colegas, com isso terminamos essa segunda rodada. Vamos na sequência para a terceira rodada. Até logo mais.